a história de Mateus. Mateus, também conhecido como Levi, era cobrador de impostos e foi convidado por Jesus para o seguir. Ele se tornou um dos 12 apóstolos e escreveu o livro de Mateus. Sua história ensina que Deus chama todos, independente do passado, para uma nova vida de propósito. Antes de ser convidado por Jesus, Mateus era cobrador de impostos em Cafarnaum, uma profissão desprezada pelos judeus por estar associada à corrupção e à colaboração com o Império Romano. Enquanto Mateus estava sentado coletando dinheiro, Jesus passou por ele e disse: "Siga, sem hesitar." Mateus deixou tudo para trás e seguiu Jesus. Após segui-lo, Mateus ofereceu um grande banquete em sua casa, onde muitos cobradores de impostos e pecadores estavam presentes, mostrando sua disposição em compartilhar sua nova vida com outros. Esse episódio gerou críticas dos religiosos, mas Jesus respondeu: "Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento." Após se tornar apóstolo, Mateus acompanhou Jesus em seu ministério, sendo testemunha de sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Ele é tradicionalmente reconhecido como o autor do primeiro livro do Novo Testamento, que destaca Jesus como o Salvador prometido nas antigas Escrituras. Depois de se tornar apóstolo de Jesus, a tradição cristã indica que Mateus pregou em várias regiões, incluindo a Etiópia e a Pérsia, até ser morto por sua fé. A vida de Mateus nos ensina várias lições, sendo a primeira que o convite de Jesus não depende de nosso passado ou reputação. Mesmo sendo um cobrador de impostos, Mateus foi escolhido para uma missão grandiosa. Sua prontidão em abandonar sua antiga vida para seguir Jesus nos desafia a confiarmos em Deus e a colocá-lo em primeiro lugar. Além disso, sua hospitalidade e desejo de compartilhar o Evangelho mostram como podemos influenciar positivamente outros com nossa fé. A transformação de Mateus é um lembrete poderoso de que ninguém está além do alcance da graça e do amor de Deus. Principais acontecimentos na vida do apóstolo Mateus. O convite de Jesus, Mateus, um cobrador de impostos. Recebeu o convite de Jesus para ser seu discípulo e o seguiu sem hesitar. Banquete em sua casa. Mateus ofereceu um jantar para Jesus, convidando cobradores de impostos e pecadores, mostrando hospitalidade e desejo de compartilhar sua fé. Críticas dos fariseus. Os fariseus criticaram a relação entre Jesus e Mateus. Cristo respondeu que veio para os pecadores, não para os justos. Acompanhou o ministério de Jesus, testemunhou milagres, ensinamentos e os momentos cruciais da vida de Jesus junto com os outros apóstolos. Presente na última ceia, esteve com Jesus no momento em que ele instituiu a ceia, marcando a nova aliança com seus discípulos. Testemunhou a ressurreição. Mateus viu o Cristo ressuscitado e recebeu a ordem de pregar a todas as nações. Autor do livro de Mateus, escreveu o livro de Mateus, enfatizando Jesus como o Messias e cumpridor das profecias do Antigo Testamento. Pregação após a ressurreição de Jesus, segundo a tradição, Mateus evangelizou em várias regiões, espalhando a mensagem de Jesus, testemunho até a morte. Mateus foi morto pela sua fé, permanecendo firme até o fim como seguidor de Cristo. Explicando o livro de Mateus. O Evangelho de Mateus, ou livro de Mateus, foi escrito para mostrar que Jesus é o Messias prometido, cumprindo as profecias. O livro de Mateus começa com a genealogia de Jesus, Mateus 1:17, conectando Jesus a Davi e Abraão
mostrando que ele é o herdeiro legítimo das promessas feitas a Israel. Os escritos visam mostrar que Jesus é o rei que veio para estabelecer o reino de Deus. Um dos temas centrais do livro é o reino dos céus. Jesus, ao longo de seu ministério, ensinou que o reino de Deus não é um reino terreno, mas espiritual, presente no coração das pessoas que o seguem. Mateus 4 e 17, 5:3. As bem-aventuranças Mateus 5, 3-12 revelam como as pessoas devem viver para ser parte desse reino, demonstrando humildade, misericórdia e pureza de coração. Outro ponto importante é a ênfase do texto de Mateus na autoridade de Jesus. Ele apresenta Jesus como um mestre e rei que exerce autoridade sobre as leis, a natureza e até mesmo os demônios. Mateus 8, 26-27. Mateus conclui seu livro com a grande missão. Mateus 28, 19-20, onde Jesus ordena a seus discípulos a missão de fazer discípulos de todas as nações. O livro de Mateus nos ensina que, como discípulos, devemos seguir e compartilhar o ensinamento de Jesus em todo o mundo. A profissão de Mateus, conhecido também como Levi, era filho de Alfeu, conforme mencionado em Marcos 2:14, e trabalhava como cobrador de impostos antes de seguir Jesus. Mateus 9:9. Naquela época, essa profissão era mal vista, pois os cobradores trabalhavam para o governo romano, que dominava os judeus, e muitas vezes exploravam o povo para obter lucros extras. Apesar da rejeição social, Jesus viu o valor em Mateus e o convidou a segui-lo. Mateus aceitou imediatamente, deixando para trás sua antiga profissão. Pouco tempo depois, ele organizou um grande banquete em sua casa, Lucas 5:29, convidando outros cobradores de impostos e pessoas desprezadas. Ele queria compartilhar sua nova vida com todos. Quando os líderes religiosos criticaram Jesus por comer com essas pessoas, ele respondeu: "Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes." Mateus 9:12. Mateus abandonou tudo para seguir Jesus, até a sua profissão, mostrando coragem e entrega. Além disso, sua história nos ensina a importância de compartilharmos nossa fé com os outros, mesmo enfrentando críticas. Mateus se tornou um exemplo de que Deus pode dar propósito a qualquer pessoa, independente de seu passado. Por que Mateus era chamado de Levi? Mateus era chamado de Levi porque esse provavelmente era seu nome de nascença, como indicado em Marcos 2:14 e Lucas 5:27-29. No entanto, no livro que ele escreveu, é usado o nome Mateus 9:9. A tradição sugere que Levi pode ter sido seu nome de nascença, e Mateus, que significa dom de Deus, pode ter sido adotado após sua transformação ao seguir Jesus. Assim como Simão passou a se chamar Pedro. A mudança de nome pode refletir sua nova identidade e missão em Cristo. Isso nos lembra que Deus nos dá um propósito renovado ao nos chamar, como morreu Mateus, discípulo de Jesus. A Bíblia não relata diretamente como Mateus, o discípulo de Jesus, morreu. No entanto, a tradição cristã oferece algumas informações. Acredita-se que Mateus tenha sido morto por sua fé em Jesus. Algumas tradições dizem que ele foi morto na Etiópia enquanto pregava sobre Jesus, possivelmente por apedrejamento, decapitação. Essas histórias, porém, não têm confirmação na Bíblia, apesar da falta de detalhes. O testemunho de Mateus, tanto em sua vida quanto em sua morte, destaca sua fidelidade a Jesus
até o fim. Ele nos inspira a permanecermos firmes em nossa fé, mesmo diante de desafios ou perseguições. Mateus 5, 10-12. Mateus, o apóstolo evangelista. A história de Mateus é narrada no Novo Testamento. Em passagens como Mateus 9, Marcos 2 e Lucas 5, após ser convidado, Mateus acompanhou Jesus em seu ministério, tornando-se uma testemunha de momentos decisivos. Como apóstolo, Mateus viu milagres extraordinários, como a cura de enfermos, Mateus 9, 20-22, e a multiplicação dos pães, Mateus 14, 13-21. Ele também ouviu ensinamentos que transformaram vidas, como o Sermão do Monte, Mateus 5-7, que trouxe verdades profundas sobre o reino de Deus. Mateus estava presente na última ceia, quando Jesus instituiu a comunhão com pão e vinho, simbolizando o seu corpo e sangue. Mateus 26, 26-28. Esse momento foi um marco na preparação dos discípulos para os eventos da crucificação e ressurreição. Após a morte de Jesus, Mateus foi uma das testemunhas de sua ressurreição, recebendo diretamente a ordem de fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19-20. A jornada de Mateus com Jesus nos ensina sobre o poder transformador de estar próximo a Cristo. Ele não apenas seguiu, mas testemunhou e participou ativamente na missão de anunciar o Evangelho. Assim como Mateus, somos chamados a viver com Jesus, aprender dele e compartilhar com todos o que recebemos. Sua vida mostra que estar perto de Jesus muda nosso propósito e nos dá direção. O legado do apóstolo Mateus: após ser transformado por Jesus, Mateus se tornou um fiel seguidor e uma testemunha importante da missão de Cristo. Ele é tradicionalmente considerado o autor do livro de Mateus, escrito para mostrar que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Este livro enfatiza a ligação entre as profecias cumpridas e as ações de Jesus, auxiliando os judeus a reconhecerem Jesus como o Salvador esperado. Mateus 1, 22-23. Após a ressurreição de Jesus, Mateus recebeu a grande missão de levar a mensagem de Cristo a todas as nações. Em Mateus 28, 19-20, Jesus ordenou: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Mateus obedeceu e pregou em diferentes regiões, espalhando a mensagem de salvação. O legado de Mateus nos ensina que todos têm uma missão, independente do passado. Ele estava em um trabalho desprezado, mas ao seguir Jesus, se tornou um mensageiro do Evangelho. Mateus também nos mostra que devemos estar dispostos a compartilhar nossa fé. Sua vida nos mostra que, como seguidores de Cristo, temos uma missão de levar a mensagem de Jesus ao mundo. O que podemos aprender com a história de Mateus? A história de Mateus nos ensina que ninguém está fora do alcance de Deus. Antes de ser convidado por Jesus, Mateus era cobrador de impostos, uma profissão desprezada pelos judeus, pois era associada à corrupção e ao apoio ao domínio romano. Mesmo assim, Jesus o enxergou como alguém com potencial para seguir um propósito maior. Mateus 9:9. Isso mostra que Deus não nos escolhe por nossos méritos, mas por sua graça e plano para nossas vidas. Outra lição é a prontidão de Mateus em responder ao convite de Jesus. Ele largou tudo imediatamente, deixando sua antiga vida para seguir Cristo. Essa decisão nos desafia a refletir
sobre nossa disposição em colocar Deus em primeiro lugar, mesmo quando isso exige sacrifício. Mateus também nos ensina sobre a importância de compartilhar nossa fé após sua conversão. Ele organizou um banquete e cobradores e pecadores para conhecerem Jesus. Lucas 5:29, isso nos mostra que, como seguidores de Cristo, devemos alcançar outros com o amor de Deus. A transformação de Mateus, de publicano rejeitado a apóstolo, nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa para realizar grandes obras. Resumo explicado do livro de Mateus Estudo Bíblico. O livro de Mateus no Novo Testamento conta a vida e os ensinamentos de Jesus. Ele começa com o nascimento de Jesus, mostra seus milagres e parábolas e destaca seu amor, compaixão e justiça. O livro de Mateus também relata a morte e ressurreição de Jesus, mostrando que ele é o Salvador prometido. A mensagem central é sobre seguir Jesus, viver com fé e amar a Deus e ao próximo. O livro de Mateus é o primeiro do Novo Testamento na Bíblia e foi escrito por Mateus, um dos 12 apóstolos de Jesus e ex-cobrador de impostos. Ele procurou escrever o livro para os judeus, mostrando que Jesus é o Salvador prometido nas Escrituras. Mateus destaca como Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento, conectando o passado com o presente de sua época. O livro começa descrevendo a origem de Jesus, seu nascimento e os acontecimentos ligados à sua infância. Em seguida, apresenta a mensagem de arrependimento de João Batista, o batismo de Jesus e o início do seu ministério. Mateus traz o famoso Sermão da Montanha, capítulos 5 a 7, onde Jesus ensina sobre amor, perdão, humildade e a verdadeira fé. Outros temas importantes incluem os milagres de Jesus, suas parábolas que explicam o reino de Deus e os confrontos com líderes religiosos, os fariseus. O livro também descreve a última semana de Jesus em Jerusalém, sua morte na cruz e sua ressurreição, mostrando que ele venceu o pecado e a morte. O tema central do livro é que Jesus é o Rei e Salvador prometido por Deus, e seu reino é para todos os que creem e vivem segundo seus ensinamentos. Mateus nos ensina a confiar em Jesus, a amar a Deus e ao próximo, e a viver com esperança na promessa da vida eterna. Ele nos convida a seguir Jesus como discípulos, colocando sua mensagem em prática no dia a dia. O Evangelho de Mateus, autoria Mateus, um dos 12 apóstolos e ex-cobrador de impostos. Número de capítulos 28 capítulos. Propósito: provar que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento e o Salvador de todos os povos. Temas principais: Jesus como Rei e Salvador, o reino de Deus, fé, justiça, humildade, amor a Deus e amor ao próximo. Histórias importantes: genealogia e nascimento de Jesus, capítulos 1-2. Sermão da Montanha, capítulos 5-7, milagres de Jesus, como cura e multiplicação dos pães, capítulos 8-9 e 14-15. A morte e ressurreição de Jesus, capítulos 26-28. Ensinamentos: confiar em Deus, como na oração do Pai Nosso, Mateus 6:9-13. Viver com os valores do reino de Deus. Justiça, misericórdia e pureza de coração. Mateus 5:3-12. A importância de amar a Deus e ao próximo, Mateus 22:37-39. Seguir Jesus com obediência, mesmo diante de desafios. Mateus 16:24-25. Personagens principais: Jesus Cristo, Mateus o autor, João Batista,
os 12 discípulos, os fariseus, os líderes religiosos, Maria e José, mensagem: Jesus é o Salvador prometido. E seu reino é acessível a todos os que creem e seguem seus ensinamentos com fé, arrependimento e amor ao próximo. Quem escreveu o livro de Mateus? O livro de Mateus foi escrito pelo apóstolo Mateus, também conhecido como Levi. Ele era cobrador de impostos antes de ser chamado por Jesus para ser um dos 12 discípulos. Mateus 9:9. Mateus tinha conhecimento profundo das Escrituras e das tradições judaicas, refletindo na sua escrita, pois frequentemente citou profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus. O apóstolo escreveu o livro para mostrar que Jesus é o Messias prometido e o Salvador de todos. Mateus testemunhou os milagres, ensinamentos e a ressurreição de Jesus, compartilhando essas experiências em seu relato. O propósito do livro de Mateus, o propósito principal do livro de Mateus, é provar que Jesus Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento e o Rei dos judeus. Mateus também buscou apresentar Jesus como o Salvador de todos os povos, enfatizando que o reino de Deus está aberto tanto para judeus quanto para estrangeiros. Ele usa citações do Antigo Testamento para mostrar que Jesus cumpriu as profecias messiânicas, como em Isaías 53, 4-5 e Salmos 22. Mateus escreveu seu evangelho para encorajar os cristãos judeus a permanecerem firmes na fé, mesmo enfrentando perseguições e rejeição. Ele também visou evangelizar os não-judeus, mostrando que Jesus é o Salvador de todos os povos. Mateus 28, 19-20. O livro está estruturado para ensinar os princípios do reino de Deus por meio de discursos como o Sermão do Montanha e narrativas dos milagres e ensinamentos de Jesus. O livro também destaca a natureza divina de Jesus, sua autoridade e compaixão, chamando os leitores a uma vida de fé, arrependimento e obediência. Por isso, Mateus é um convite a reconhecer Jesus como o Rei dos Reis e a segui-lo de coração. Contexto histórico do livro de Mateus. O livro de Mateus foi escrito entre 50 e 70 D.C., Código, em um período em que os judeus enfrentavam tensões políticas e religiosas, especialmente após a destruição do templo em Jerusalém. Mateus escreveu o livro com foco num público judeu, conectando a vida de Jesus às profecias do Antigo Testamento. Como Isaías 7:14 e Miqueias 5:2, ele destacou Jesus como o Messias e o cumprimento das promessas feitas a Israel. O Evangelho também reflete o contexto da expansão do cristianismo para além dos judeus, incluindo gentios. Mateus 28, 19-20. Nesse período, os primeiros cristãos enfrentavam perseguições e Mateus os encorajava a permanecer firmes, confiando em Jesus. Resumo do livro de Mateus, capítulo por capítulo. Capítulos 1 e 2. O nascimento e a infância de Jesus. Mateus começa com a genealogia de Jesus, mostrando sua linhagem desde Abraão para provar que ele é o Messias, o Salvador da humanidade. Os capítulos narram o nascimento de Jesus, a visita dos magos, a fuga para o Egito e o retorno à Galileia, destacando o cumprimento das profecias. Capítulos 3 e 4, o início do ministério de Jesus. João Batista prepara o caminho, chamando as pessoas ao arrependimento. Jesus é batizado, recebe a confirmação de ser o Filho de Deus e enfrenta tentações no deserto. Ele inicia seu ministério pregando sobre o reino de Deus e chamando seus primeiros discípulos.
Capítulos 5 a 7. O Sermão da Montanha. Este é um dos discursos mais famosos de Jesus. Ele ensina sobre bem-aventuranças, amor ao próximo, oração Pai Nosso e como viver no reino de Deus. A mensagem central é a ética do reino. Viver com justiça, misericórdia e sinceridade. Capítulos 8 e 9, milagres e compaixão. Jesus realiza milagres que mostram seu poder e compaixão. Cura doentes, acalma tempestades, expulsa demônios e perdoa pecados. Ele demonstra que seu ministério é tanto espiritual quanto físico, atendendo às necessidades humanas. Capítulo 10. A missão dos discípulos de Jesus. Jesus envia os 12 discípulos para anunciar o reino de Deus, dando-lhes autoridade para curar e expulsar espíritos malignos. Ele os alerta sobre desafios, mas os incentiva a confiar em Deus. Capítulos 11 e 12. Rejeição e oposição dos líderes religiosos. Mateus descreve como alguns aceitam Jesus e outros rejeitam sua mensagem. Ele enfrenta críticas de líderes religiosos, mas reforça que o reino de Deus é para quem tem fé e coração humilde. Capítulo 13. As parábolas sobre o reino de Deus. Jesus ensina sobre o reino de Deus por meio de parábolas, como a do semeador e do tesouro escondido. As parábolas mostram que o reino é precioso e acessível, mas requer compromisso. Capítulos 14 a 20. Ensinos e milagres de Jesus. Esses capítulos incluem a multiplicação de pães e peixes, Jesus andando sobre as águas e outros milagres. Ele ensina sobre humildade, perdão e serviço, preparando os discípulos para sua missão futura. Capítulos 21 a 23. Jesus enfrenta os líderes religiosos. Na última semana antes de sua crucificação, Jesus entra em Jerusalém, é recebido como rei e enfrenta líderes religiosos que o rejeitam. Ele pronuncia duras críticas contra a hipocrisia deles. Capítulos 24 e 25. O fim dos tempos e o reino de Deus. Jesus fala sobre os sinais do fim dos tempos e o julgamento final. Ele chama seus seguidores à vigilância e fidelidade, destacando a necessidade de estar preparado para a sua segunda vinda. Capítulos 26 a 28. Morte e ressurreição de Jesus. Mateus narra a última ceia, a traição de Judas, a prisão, julgamento e crucificação de Jesus no capítulo final. Ele descreve a ressurreição e a grande comissão, onde Jesus ordena que seus discípulos preguem o Evangelho a todas as nações. O livro de Mateus nos apresenta Jesus como o Messias prometido, ensinando sobre o reino de Deus, demonstrando amor e poder e oferecendo salvação a todos. Seus temas centrais, fé, justiça, humildade e esperança, menos continuam a inspirar seus leitores a seguirem os ensinamentos de Cristo. Ensinamentos do livro de Mateus. O livro de Mateus ensina muitas lições práticas e espirituais, como confiança em Deus. Jesus nos ensina a confiar plenamente em Deus, como na oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9-13. A importância do reino de Deus. O Sermão do Montanha nos desafia a viver conforme os valores do reino, como justiça, misericórdia e pureza de coração. Mateus 5, 3-12. Amor ao próximo. Jesus enfatiza que o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37-39. O chamado à obediência. Mateus destaca que seguir Jesus implica carregar nossa cruz e obedecer aos seus ensinamentos, mesmo enfrentando desafios. Mateus 16,
24-25. A missão de evangelizar. Jesus ordena que seus seguidores façam discípulos de todas as nações, batizando e ensinando sobre ele. Mateus 28-19-20. O Evangelho de Mateus também nos ensina sobre humildade, perdão, compaixão e a certeza de que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Ele nos encoraja a viver uma vida de fé e a sermos luz para o mundo, lembrando sempre que Jesus é o Rei que reina eternamente. Se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito. É só clicar naquele botão vermelho de inscrição e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade e fica por dentro de todo o conteúdo novo que posto por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo, tá? Até lá, continue se desenvolvendo, buscando conhecimento e compartilhando com quem precisa. Juntos, somos mais fortes. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima.